Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A reforma do Código de Processo Penal ainda proporciona debates entre juristas. Uma das discussões é se o uso do habeas corpus deve ou não ser limitado. A proposta seria no sentido de caber o habeas somente em algumas hipóteses. Contudo, o senador relator da matéria já informou que não haverá alteração na legislação do habeas corpus. Para avaliar o tema, convidamos o promotor de justiça, Gustavo Ronchetti, e o procurador regional da República, Roberto Luiz Tomé. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o Dr. Ronchetti perguntando exatamente isso. Muda ou não muda alguma coisa na legislação do habeas corpus? Porque essa ameaça da possibilidade de reduzir a possibilidade de se usar o habeas é uma preocupação até muito grande da advocacia. Inicialmente, eu agradeço o convite, cumprimento meu colega Roberto e, infelizmente, eu gostaria de dizer que não vai mudar nada. Nós tínhamos uma proposta de alteração da legislação do habeas corpus no sentido de limitar o seu uso, ou seja, somente seria viabilizada a utilização do habeas corpus quando fosse caso de prisão e na inexistência de recurso com um efeito suspensivo. Essa proposta do Congresso Nacional, ela tem o objetivo realmente de limitar, porque só para ter uma ideia, no ano de 2008 nós tivemos cerca de 30 mil habeas corpus, 27 mil habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça. Isso significa em torno de 80 habeas corpus por dia no Superior Tribunal de Justiça. Mas, a partir de um lobby exercido principalmente pela Ordem dos Advogados do Brasil e também por próprios magistrados, ministros de tribunais superiores, e aí tem uma questão de limitação de poder, com a limitação na utilização do habeas corpus, é limitado o poder do magistrado. Na verdade, a informação que se tem é que não haverá nenhum tipo de alteração na questão não haverá nenhuma limitação no uso do habeas corpus. Essa, por enquanto, é a notícia que se tem. Exatamente, é o que foi informado nesta semana na imprensa. O senador Casagrande, que é o relator da matéria, disse que não haverá mais alteração na legislação do habeas corpus. Claro. Doutor Tomé, muitos reclamam da indústria do habeas corpus, de muitos recursos, a toda hora entram muitos recursos, mas há aqueles também que defendem que se não fossem os recursos, muitas dessas decisões não seriam reformadas. O que o senhor acha disso? Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria também de agradecer o convite em nome do Ministério Público Federal, saudar o meu companheiro, Gustavo, e dizer que, na realidade, o Ministério Público Federal, o Ministério Público como um todo, não é contrário ao habeas corpus. Ao que se tem é um remédio realmente muito útil para corrigir hipóteses, obviamente, em que haja ameaça ilegal à livre circulação das pessoas ou também alguma questão teratológica em termos processuais. O que se vê apenas em relação a isso, eu tinha um certo cuidado em usar essa expressão, mas ela consta, inclusive, há muito tempo já, até de acordos do STJ, próprio Corregedor-Geral da Justiça Federal, ministro Carvalho, que também integra a comissão de juristas que está estudando a reforma ou alguma proposta do Código de Processo Penal, já em 2003 afirmava o uso abusivo do habeas corpus, porque ele exatamente se tornou uma ferramenta que permite não apenas um reexame acurado, detido das provas e dos recursos processuais ou dos atos processuais, mas um recurso que, usado nas instâncias superiores, acaba inviabilizando todo um cuidado de um processo que teve cognição plena, que teve discussão, que teve a lealdade das partes e esmiuçando toda a prova para chegar a decretos condenatórios, sentenças condenatórias, às vezes até já em segundo grau, muitas delas transitadas em julgado, e depois um habeas às vezes acaba descobrindo algum tipo, não de imperfeição, mas uma diferente interpretação que acaba jogando meses, anos de trabalho conjunto e deixando, obviamente, a descoberto a segurança da sociedade. E qual é a sua expectativa com relação a essa matéria que está tramitando? Nós tivemos um período no Brasil em que, fruto de um regime ditatorial,
depois de superado esse regime, houve uma desconfiança em relação a qualquer tipo de poder exercido pelo Estado. A desconfiança que existe no poder da autoridade, ela vai passar um tempo ainda até ser depurada. Ou seja, se o juiz de primeiro grau pode errar, se um juiz isolado pode errar, da mesma forma um juiz, um magistrado ou mesmo qualquer outro cidadão que esteja investido de poder público pode se equivocar em instâncias superiores. Não é garantia de melhor julgamento ter um julgamento monocrático em instância superior. E os habeas têm sido, de modo geral, monocraticamente apreciados nos tribunais superiores, quando, na realidade, o que se tem que verificar é que, depois de um debate da causa, de um processo regularmente e legalmente tramitado, é que se chega a uma decisão que deveria ser aquela que seria a desejada pela sociedade, que, afinal de contas, como vítima, busca a responsabilização, inclusive penal, de quem desatendeu, descumpriu a lei. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor explicasse didaticamente a posição do habeas. Hoje em dia, em que situações o habeas corpus pode ser usado? Até porque nem todas as pessoas, os nossos telespectadores, são da área do direito. Perfeito. O habeas corpus, como um instrumento efetivamente de muita utilidade, ele pode ser proposto por qualquer pessoa, em seu nome ou de outrem, não precisa ser advogado, pode ser escrito, obviamente, de qualquer jeito, não precisa ser exatamente à máquina ou numa impressora. Em suma, ele também não precisa ter jargão técnico jurídico para ter exatamente a apreciação do seu pedido. Cabe quando? Pelo Código de Processo Penal, em situações em que houvesse ameaça iminente à liberdade de ir e vir das pessoas, ou algum constrangimento ilegal no sentido de que alguma violação, uma nulidade processual que estivesse efetivamente sendo cometida. A Constituição Federal em 88, no inciso 68, ampliou um pouco mais, retirando a imediatidade da ameaça. E com isso se alargou bastante, talvez em demasia, o habeas corpus, porque hoje ele é proposto para qualquer tipo, inclusive um inquérito policial, uma mera indiciação, que é um início de investigação, onde deveriam estar exatamente em todos os códigos do processo, em toda a legislação, em toda a doutrina, definido que o princípio que vige é o indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, há que investigar. Na dúvida, a sociedade é a vítima. Posteriormente vai se chegar a alguma convicção e, enfim, no final de contas, se houver qualquer dúvida, a dúvida será em proveito do réu. Então, indúbio pro réu na questão de uma sentença, na questão de eventual apreciação final. Mas no início vige o princípio de que a vítima é a sociedade. A vítima, como um todo, deve ser, obviamente, a pessoa, né, que tenha perante os fatos uma apreciação, ou seja, não há como se colocar, como agora se tem o habeas corpus, como um meio para trancamento de qualquer investigação, ab início, ou seja, desde o início não se pode investigar. Então, com isso, realmente nós temos uma impossibilidade e com isso, obviamente, que não só o sentimento de impunidade, mas como uma verdadeira, absoluta e infelizmente, bastante ampla impunidade ao que se vê nesse país. Claro. Doutor Gustavo Ronchetti, existe alguma semelhança com a nossa legislação, outros países? Tem outros países que têm alguma semelhança com a nossa legislação em termos de habeas corpus? Justamente eu tive verificando, analisando a questão de Portugal, e a Constituição Federal é parecida, quer dizer, nós aqui a Constituição fala em liberdade, em coação ilegal, na liberdade de locomoção, questão de ir e vir, e na Constituição portuguesa também fala na habeas corpus contra uma prisão ou detenção ilegal. Quer dizer, nós temos uma redação muito parecida, mas uma interpretação jurisprudencial que completamente diversa. Quer dizer, na questão de Portugal é muito clara a interpretação no sentido de que só caberia habeas corpus quando, no caso de uma ilegalidade flagrante, manifesta, aquela ilegalidade que seria incompatível com a demora na tramitação dos recursos normais. Quer dizer, aquela ilegalidade que é vista de forma imediata. Já no Brasil, a questão da jurisprudência não é nenhuma questão legal, porque a redação é parecida, se permite o habeas corpus para analisar a questão de uma condenação já definitiva, para analisar uma questão, por exemplo, do emprego ou não de arma num crime, onde há posições diversas. Né? Não há necessidade de que haja uma coação flagrante, uma coação ilegal. Quer dizer, nós podemos questionar toda e qualquer decisão no processo penal, no Brasil, via habeas corpus.
Quer dizer, não se tem mais necessidade de usar ou não o recurso próprio que é cabível, mas sim utilizando o habeas corpus em qualquer prazo, em qualquer momento. Pois é que está, o problema todo é esse, que aqui no Brasil o habeas ele pode ser usado no momento de qualquer outro recurso, a qualquer hora. Exatamente, isso é muito preocupante porque acaba trazendo um desprestígio à justiça. Porque vê bem o telespectador, nós temos um cidadão que foi condenado após 3 anos. Terminou o processo. Há uma segurança, em princípio, uma segurança jurídica nisso. Mas no dia seguinte, o defensor pode impetrar habeas corpus para discutir se a condenação foi com prova do inquérito ou não, se a qualificadora do crime estava correta, se a majorante, enfim, qualquer causa de aumento de pena. Isso após esgotados todos os recursos cabíveis. Então isso ocasiona o quê? Uma insegurança jurídica, desprestigia a justiça, porque o cidadão não entende. Bom, se durou 3 anos, houve o processo, passou sob o crivo de diversos magistrados, mas mesmo assim no dia seguinte, se pode questionar tudo de novo. E normalmente esse habeas corpus será julgado, como falou o colega, através de um só magistrado, monocraticamente, e ele defende a sua posição jurídica, que muitas vezes é contrária à posição de um colega que trabalha ao lado. Então, quer dizer, não se tem uma coação flagrantemente ilegal. Isso traz desprestígio a todo o sistema. Doutor Tomé, e com essa disseminação do habeas corpus, o que vale é o entendimento pessoal do juiz? Eu diria ainda mais, na realidade, o que nós temos de dificuldade, vou pegar 2 recentíssimas decisões que demonstram o cuidado que se tem que ter no exame desta questão. Um político condenado em primeira e segunda instância, ou seja, com uma pena por malversação de recursos públicos, em 2 instâncias. O juiz de primeiro grau condenou e no segundo grau também condenou. Não penal, improbidade. O ato de improbidade teve, obviamente, por causa da recente lei da ficha limpa, a sua candidatura em risco. Entrou com uma medida, um habeas perante o Supremo, e conseguiu uma liminar, quando, na realidade, no próprio Tribunal Superior está em julgamento, desde final do ano passado, um recurso extraordinário que discute justamente a condenação que ele teve já confirmada no Tribunal de Segundo Grau. De outra forma, também se teve uma liminar concedida contra uma busca e apreensão que tinha sido judicialmente determinada para que se buscasse justamente as provas de um crime que se tinha, obviamente, condições de saber que haveria em tal lugar. Agora, a decisão que se deu em relação a isso, liminar, é de que se tem que saber o que vai se buscar para se pedir o mandado de busca e apreensão. Mas é teratologicamente estranho, ou até é ontologicamente impossível que se saiba o que vai se buscar, quando na realidade o próprio Código de Processo Penal define que o mandado de busca, ele visa justamente buscar, entre outras várias coisas, quaisquer outros elementos de convicção que possam, obviamente, sustentar uma eventual denúncia, que é uma proposição para uma futura e talvez, se afinal de contas tiver mais provas, condenação ou absolvição também pedida pelo Ministério Público. Que, aliás, muitas vezes já tive a oportunidade pessoalmente, vários colegas, isso é comum, o próprio Ministério Público também entra com habeas corpus para justamente impedir que algumas coisas que sejam efetivamente graves e que não tenham recurso possam ser reapreciadas. Não há dúvida nenhuma que o habeas é um instrumento que se vale e ele é em defesa das liberdades, da liberdade e do devido processo legal, e deve ser assim mantido. O texto que vai se ter em relação a isso, efetivamente, não é que seja o de menos, mas ele não tem toda a força que tem qualquer declaração em juízo. Ela tem que ser, obviamente, passível de reapreciação, e a jurisprudência é que vai acabar conformando o uso e a eficácia do instrumento, né? Então, nesse sentido, ainda que se possa ter a mesma dicção, o mesmo texto legal, o que tem que se esperar realmente é que o judiciário se sensibilize com o que está efetivamente em jogo. De um lado, a sociedade, que é vitimizada várias vezes em relação às consequências do ato que já foi perpetrado, o crime que já foi cometido, um ato de improbidade que já está comprovado em primeira e segunda instância, e um habeas que vem a discutir algumas coisas menores que não são tão essenciais a ponto de inviabilizar todo um trabalho num processo, como eu disse, de cognição plena, em que já houve todo o debate, a ampla defesa foi esgotada e se chegou a uma sentença condenatória, a um acórdão que confirmou uma condenação em primeiro grau. Em suma, já tem muita gente profissional que trabalhou, muita defesa foi feita e se chegou a uma sentença condenatória.
Então, mais do que a materialidade somente do fato, se tem também a autoria certa. E com isso não tem que se ter num habeas uma questão que ela não se torna só secundária, mas ela se torna mais importante do que todos esses anos que se teve um processo com toda a discussão da causa. Claro, e tudo isso vai trancando o processo também. Sim, além de trancar o processo, isso é uma declaração que o mesmo ministro, o Corregedor-Geral, o ministro Hamilton Carvalho, numa reunião que houve em 2008, final de 2008, da Comissão de Juristas, declarou que de 30 a 50 habeas corpus entram por dia entre 10 ministros no STJ. Então, isso dá realmente uma média de 3 a 5 habeas corpus para os ministros que atuam na área penal, somente para apreciação, e aí sim, monocrática, não chegam nem a ser julgados, porque se concede liminar, pronto, já derruba todo o processo que está, obviamente, a depender dessa decisão. E aí, muito poucas vezes, ele é reapreciado em plenário. Em suma, todo um trabalho feito, não apenas coletivamente, mas toda a discussão de causa que se teve em primeira e segunda instância, com vários juízes, vários promotores, vários advogados, a defesa toda, perícias, toda a comprovação dos fatos, acaba sendo derrubada por uma decisão monocrática nessa pletora, nessa enxurrada de demanda que é colocada nos tribunais superiores. Claro. É importante frisar, o Ministério Público, e aqui o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, não é contra absolutamente o instrumento do habeas corpus. Mas o que se sustenta é que ele tem que ser utilizado nos casos importantes em que há uma ilegalidade flagrante e não no lugar ou ao mesmo tempo em que se possa usar os recursos cabíveis. Pois é o que eu ia lhe questionar agora, porque às vezes o habeas ele é utilizado simultaneamente com outros recursos. Quer dizer, aí nós temos, e eu vou dar um exemplo aqui na nossa estrutura do Ministério Público Gaúcho, nós temos uma estrutura com servidores, promotores, enfim, profissionais, trabalhando nos recursos, fazendo contra-razões, argumentando os recursos da defesa. Muitas vezes nós estamos fazendo essa contra-argumentação num determinado recurso, mas, ao mesmo tempo, esse defensor já impetrou o habeas corpus em Brasília sobre a mesma questão. E essa decisão já foi suspensa. E nós estamos trabalhando ali sem saber. Somos surpreendidos. E é um trabalho, e aí eu vou ser bem claro, absolutamente inútil. Porque a questão já está em Brasília, sendo tratada habeas corpus. O que nós dissermos no recurso ali, ou o que for decidido aqui pelo tribunal aqui, não terá validade nenhuma. É um trabalho posto no lixo. Então, quer dizer, traz um desprestígio à justiça, uma ineficácia do trabalho dos operadores do direito. Então, nós não somos contra. Eu vou citar 2 exemplos, se me permite, um sobre a importância do habeas corpus e outro sobre como ele está sendo banalizado. Primeiro caso, foi também impetrado no Superior Tribunal de Justiça há alguns anos para salvar a vida de um nascituro. Quer dizer, havia possibilidade de um aborto e um cidadão entrou com habeas corpus em favor do nascituro, né? Porque se entendeu que como o habeas corpus é para ir, vir, também ele poderia utilizar ele teria o direito de ir e vir, enfim, de ficar vivo. E aí o habeas corpus foi analisado, etc e tal. Eu entendo absolutamente relevante, talvez, uma situação de urgência, né? Absolutamente incompatível com a celeridade dos recursos. Ano passado, no próprio Superior Tribunal de Justiça, foi impetrado um habeas corpus em favor de um chimpanzé. Quer dizer, porque se discutiu ali que o chimpanzé teria o 99% do DNA do homem, então ele seria quase humano, e aí, quer dizer, uma coisa assim que se reduziu o habeas quer dizer, por que não ingressar com os instrumentos cabíveis, os instrumentos legais? Por quê? Porque o cidadão pensou que, bom, utilizando o habeas poderá uma decisão mais rápida, um ministro poderá me dar, enfim, a posição jurídica e tal. Então, nós somos a favor, mas ele tem que ser preservado para os casos realmente importantes. Claro, mas tudo isso não seria pela força do habeas corpus, porque, digamos, um criminalista, ele, em vez de entrar com um mecanismo, ele já entra direto com o habeas, porque pensa, bom, isso aí vai me facilitar, eu já vou acabar com essa questão. Sem dúvida, quer dizer, ou muitas vezes ele entra com os dois, porque passa a ter 2 chances de resolver a sua situação. E não há dúvida de que o habeas corpus é muito mais rápido, e vai depender da posição jurídica. Não importa se há uma coação, um erro grosseiro, não. Se o ministro, se o julgador, o magistrado pensa de determinada forma sobre uma questão jurídica, não importa que o Supremo Tribunal Federal já decidiu de outra forma, mas como o habeas corpus serve para tudo, ele vai decidir a favor desse defensor. Então, realmente é uma forma de atalhar,
de trazer rapidez para o paciente, enfim, mas que suprime o que? A questão do contraditório. Porque o Ministério Público, no caso em Brasília, ele não é parte lá. Ele não tem aquela questão de contra-argumentar as razões do habeas corpus. E muitas vezes lá nós não estamos no lugar dos fatos, que os fatos acontecem nos estados, nos municípios, enfim. Em Brasília não se tem a noção exata do quadro. Mas, é como eu frisei, dependendo da posição jurídica do determinado julgador, o habeas corpus é acolhido ou não. Eu poderia complementar dizendo o seguinte: na realidade, nem só a jurisprudência acabou levando a essa situação. Nós temos, por um clamor, às vezes muito justificado, e com certeza seria algo difícil de pensar de forma diferente, a sociedade, em parte, exige, e os nossos legisladores fazem leis que, se não são draconianas, elas têm penas graves, penas pesadas, e mais do que isso, são tidos, rotulados como hediondos, como se isso fosse, de alguma forma, causar alguma outra preocupação em relação ao agente. E também, muitos novos crimes em leis especiais são absolutamente impossíveis de concessão de fiança ou de liberdade provisória, são os ditos inafiançáveis. Com isso, nós temos a seguinte situação: não há recurso, não há fiança, tem que se ter, obviamente, desde o início, prisão, não só em flagrante, mas uma prisão, que são vários tipos de prisão que se tem hoje em dia. Também é uma situação que parece que dá uma resposta ao que a sociedade precisa ver e saber o que está acontecendo, mas ela é, obviamente, algo contraditório, porque ao mesmo tempo em que se consegue alguma coisa no primeiro momento, num segundo e logo em seguida, num segundo momento, se tem, obviamente, o sistema dando a resposta contrária. Então, se um determinado delito é tido como inafiançável, ele é tido como hediondo, e com isso impossível de concessão de fiança, de graça, de indulto, de qualquer tipo de progressão de regime, isso obviamente acaba levando, do ponto de vista do defensor e do acusado, a uma situação em que, sem recursos, ele se vai valer do quê? Do habeas corpus. E com isso, obviamente, esse tipo de recurso, que não é exatamente um recurso, mas é um meio judicial, ele acaba se tornando realmente muito poderoso. Por quê? Porque a legislação, em vez de realmente dimensionar melhor e colocar que nem tudo efetivamente é hediondo, nem tudo efetivamente precisa, obviamente, de encarceramento, leva a uma situação em que, se tudo é dessa forma, e não há como se colocar fiança para ter, e fiança, obviamente, também condicionada à impossibilidade de viajar, essas coisas que poderiam ser, para muitos, e a maioria talvez dos crimes na Justiça Federal, que são crimes de colarinho branco, que são crimes de sonegação de impostos, que são crimes de evasão de divisas, que são crimes contra a Previdência Social, que são crimes que não são os crimes de sangue, mas fazem muito mais sangue, muito mais devastação na sociedade do que talvez um crime isolado com alguma arma letal. Esses crimes tem agentes que, obviamente, seriam talvez muito mais penalizados, não com uma prisão, que é logo relaxada, porque há o habeas e porque realmente não se justificaria num momento desse esse tipo de detenção, e não tem essa periculosidade, ou mesmo manifesta que aparenta os demais, mas na realidade o que se tem é justamente isso, quer dizer, seriam medidas que poderiam ser tomadas judicialmente, com toda a ampla defesa, mas que seriam muito mais eficazes do ponto de vista da dissuasão, para que isso não fosse, claro, obviamente, impunidade e fosse uma espécie de... E falando em medidas, doutor Tomé, o senhor acredita que só suprimir os recursos é a saída para diminuir os processos no judiciário? Nós temos uma questão ontológica. O ser humano, ele não gosta, ele queria rever sempre a decisão que lhe é contrária. Isto não só no jogo que tivemos agora à tarde, sempre tem uma desculpa para que a coisa pudesse ser de forma diferente. No judiciário também não é diferente. As pessoas gostariam de rever as decisões do juiz porque são contrárias. Então, limitar o número de recursos, sim. De que forma? Talvez tornando-os mais, inclusive, bem conhecidos de todos, porque a enorme nomenclatura que se tem, a diversidade que se tem de recursos, as infinitas possibilidades de recorrer, a qualquer momento pode se colocar um incidente e com isso se ter de novo toda aquela gama de recursos permitido para qualquer decisão. Essa situação realmente leva a um completo travamento do judiciário, que não é só lento porque demora simplesmente a fazer a prova, não, é porque há esses obstáculos que os recursos hoje em dia representam. Tanto que aí vem as discussões em relação à súmula vinculante, as próprias decisões monocráticas, que são uma coisa que quase que seja teratológica. Se no segundo grau se tem como norma, como uma coisa que seria de esperar um julgamento colegiado, nós temos agora a maior parte dos julgamentos sendo tomados monocraticamente,
com possível outro agravo, para que se tenha, obviamente, pela turma, pela Câmara, pelo órgão colegiado, a reapreciação, mas com pouquíssimas chances de revisão, claro. Porque tudo isso leva ao quê? De um lado, uma pletora, um grande número de recursos que acabam inviabilizando todo o sistema. Agora, a forma como o habeas vem sendo utilizado até hoje, tudo isso é um processo histórico. Perfeito. Eu poderia lembrar até, com relação a bastante saudade, meus tempos de Ministério Público Estadual, no Rio Grande do Sul, no interior, em que o habeas era algo tão difícil de se verificar. Por quê? Porque havia responsabilidade em todos os sentidos, no sentido que havia prazo a cumprir em relação aos processos. Quando o réu era preso, tinha que se ter a denúncia em 5, 10 dias e tinha que ser feito assim, sob pena de imediatamente ele ser posto em liberdade, por meio de um habeas ou mesmo por uma decisão de ofício tomada pelo juiz. Então, como se cumpriam esses prazos, posso falar, como promotor talvez de aldeia, numa cidade pequena, mas era possível fazer isso. Em suma, eram poucos os habeas e os habeas se voltavam à defesa da liberdade do cidadão. Muito poucos habeas eram para trancamento da ação penal quando houvesse algum vício teratológico, uma prescrição, uma falta absoluta de materialidade. Com o tempo isso foi sendo cada vez mais alargado e nós tivemos discussões sobre condições de procedibilidade, até inclusive houve uma situação, no plano federal de novo falando, em que condenações em primeira e segunda instância, com tudo realmente já definido e comprovado, tiveram habeas concedidos pelas instâncias superiores para simplesmente tornar absolutamente nulo o processo. E mais do que isso, a interpretação de que pagamento de tributos sonegados, de pagamento de descaminhos possam ser uma questão não apenas só fiscal, mas que com base nisso se tenha também a extinção da punibilidade, ou seja, o crime deixa de acontecer ou deixa de ser punível, levam à situação que é a seguinte: em vez de se ter cobradores ou se ter simplesmente a norma de que se tenha que pagar os seus tributos, os impostos que são devidos no tempo próprio, nós temos uma situação em que somente depois de uma condenação definitiva criminal que se vai se pagar para que se tenha o mesmo efeito de que tinha na lei, que era o recebimento de tributos ou pagamento anterior à denúncia é que faria esse efeito, claro. Distinguir a pena. Uma última pergunta agora, porque o nosso programa já está chegando ao fim, doutor Ronchetti. Às vezes, isso eu acho que é uma verdade, que o habeas corpus acaba ocupando uma lacuna de alguns instrumentos, dependendo de casos. Sem dúvida, se nós, em muitas situações, não se tem o recurso próprio, o recurso adequado ou o recurso célere, a celeridade recursal. E aí sim, nós necessitamos da utilização do habeas corpus. E eu penso que com a abreviação dos prazos judiciais, a informatização, etc. e tal, haverá uma diminuição nessa questão da utilização abusiva do habeas corpus, digamos assim. Ok, eu queria agradecer a presença dos senhores, do Dr. Tomé, do Dr. Ronchetti. O assunto é interessante, vamos ver o que vai acontecer lá em Brasília, mas nós vamos ter que ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!